Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho de algumas particularidades da avaliação e tratamento dos indivíduos mais velhos com relação à dor. Nós falaremos de uma forma geral e nós tentaremos fazer com que as particularidades sejam mais evidenciadas na nossa fala. Existem várias definições de dor, né? E uma delas, que é uma que eu gosto, é que dor é uma experiência não só sensorial, como emocional, de forma desagradável, que é associado ou descrita em termos de lesões teciduais. Existe um modelo cognitivo-comportamental da dor, né? E eu acho que isso é muito importante, principalmente para as pessoas idosas, que a gente pensa que a dor é só aquela dor nociceptiva. Não é só isso. As pessoas mais velhas, todos nós, né? Todo ser humano, ele é complexo. As pessoas mais velhas, quanto mais velho a gente fica, mais complexo a gente fica também. E quanto mais velho a gente fica, mais biografia a gente tem. Então, a interpretação de dor ela é muito mais complexa, como a maioria das doenças ou das situações, os sinais e sintomas das pessoas mais velhas. Então, deve existir uma interpretação emocional, uma interpretação intelectual, uma interpretação sociocultural. Todas essas interpretações elas têm que ser levadas em conta. Eu tenho certeza que muitos de vocês, na hora que pegam um idoso com dor, tem muita dúvida, porque às vezes são dores que a gente não acha causa, são dores que o exame radiológico ou o exame complementar não condiz com a dor daquele indivíduo, às vezes são dores que vão de um lado para o outro, a gente não sabe interpretar. Muitas vezes é muito comum que o idoso com dor, ele chegue num consultório médico com um monte de exame, com uma sacola enorme de exames, e com dor que ninguém resolveu, ninguém sabe onde né? É aquela questão de simplesmente falar para esses indivíduos, olha, a sua, os seus exames estão normais, então está tudo bem, mas o indivíduo está com dor. A gente tem também que lembrar que existem várias facetas, né, da dor, como se fosse vértices de uma pirâmide. Então, todos os vértices dessa pirâmide, tanto do ponto de vista sensorial, como do ponto de vista emocional, como do ponto de vista motivacional, social, cultural, eles devem ser perseguidos para que a gente realmente trate a dor de uma forma mais consistente. Quando a gente vai classificar a dor, para tentar avançar nisso e contar alguma coisa um pouco mais prática, a gente pode classificar a dor como uma dor aguda ou uma dor crônica, né? Ou a dor crônica pode ser aquela dor que persiste apesar do tempo que nós acreditamos que ela deveria passar, ou uma dor que realmente persiste por mais tempo, de 3 a 6 meses, como uma dor crônica. É muito difícil, a gente vê nas pessoas mais velhas, que é muito comum a gente pegar esses indivíduos com dor crônica, e esse tipo de dor é muito difícil de se tratar. Porque a pessoa, muitas vezes, eu tenho certeza que vocês já pegaram, alguns indivíduos, eles fazem uma interação com a dor, uma interação patológica com a dor, e parece que esses indivíduos só sabem se relacionar com a sociedade com a dor. Então, é muito comum que boa parte dessas dores, elas tenham um componente psicogênico muito grande. Porque, como eu disse, às vezes uma dor aguda que não se resolveu, ela foi se incorporando na personalidade desse indivíduo, e ele parece que não consegue mais viver sem essa dor. Então vem aqueles pessoas, aqueles senhores ou aquelas senhoras com aquelas dores. Quanto tempo o senhor tem a dor? Eu tenho a dor a minha vida inteira, e eu sou coitado de mim porque eu tenho essa dor. E às vezes a questão ela é psicogênica, às vezes a questão é muito mais profunda.
E quando a questão é muito mais profunda, eu acho que isso é um detalhe bastante importante com relação ao idoso. Muitas vezes não adianta a gente dar o analgésico do mais potente. Muitas vezes a gente tem que entender o contexto daquela dor, entender a psicopatologia daquela dor, entender, muitas vezes, esses indivíduos, quando eles são simplesmente ouvidos, eles são simplesmente, por vezes, acolhidos, essa dor já melhora. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, ainda mais porque a população idosa é a população que tem uma possibilidade, uma chance muito maior dos efeitos colaterais dos remédios. Então, o que a gente fala, a gente conversa muito em geriatria, e quando alguma coisa dá errada, quando a gente fala, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas a coisa deu errada, a primeira coisa que a gente tem que perceber e perguntar se o indivíduo parou de tomar um remédio ou tomou um remédio novo, porque as possibilidades dos efeitos colaterais dos remédios nas pessoas idosas são muito grandes. Mas a dor é muito comum, né? É a principal queixa ambulatorial dos indivíduos mais velhos. A dor crônica é 25% a 50% dos idosos em ambulatório, então é bastante coisa. Né? 20% dos idosos usam analgésico cronicamente, então nós temos números alarmantes. Né? E se a gente não organizar muito bem esse uso de analgésicos, essa questão do uso crônico de analgésicos, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram indivíduos com hemorragia digestiva alta, indivíduos em delírio, indivíduos sonolentos, indivíduos que não conseguem comer, que têm muita náusea, e tudo sendo efeito de remédio. A gente tem que tomar muito cuidado com o uso de remédios, sempre preferir remédios analgésicos simples, sempre orientar como o indivíduo tem que fazer. Então, é muito importante que a gente esteja atento. Né? Quantas vezes a gente vê na nossa prática clínica aqueles indivíduos que chegam no consultório ou em algum ambulatório e o indivíduo está, olha, com anemia, está com insuficiência renal, e a gente vai ver o indivíduo, você toma, não toma, não, faz uso de anti-inflamatório de uso crônico, e muitas vezes esses indivíduos poderiam usar analgésicos simples de uso crônico. É muito importante que a gente faça uma boa investigação e lembrar sempre que muitas vezes o indivíduo, a gente pergunta, o senhor toma algum remédio? E o indivíduo fala não, porque para ele é um remédio comum, um remédio qualquer, não precisa de receita, então ele não conta como um remédio que ele toma. É muito importante, então, que a gente tente identificar, tente falar nome de remédio, tente insistir para ver se esses idosos tomam ou não qualquer tipo de remédio não prescrito. E os números são alarmantes, até 80% dos idosos que estão asilados, eles têm dor não tratada, isso é muito complicado. Né? Muitas vezes a gente vê no hospital, em ambientes que nós circulamos, os indivíduos muito agitados, e as pessoas colocam neuroléptico, colocam um monte de remédios, e eles falam, poxa, será que se a gente tratar a dor desse indivíduo, ele não vai melhorar? E muitas vezes isso acontece. A gente começa a tratar a dor, aquele indivíduo que estava agitado, que estava confuso, que estava bagunçando o coreto, ele melhora. Então, a forma dele dizer que ele não está bem era ter dor. A gente precisa tomar bastante cuidado, principalmente com os asilados, principalmente com aqueles indivíduos acamados, principalmente com aqueles indivíduos que são mais confusos, que têm quadros demenciais, que não conseguem falar, né, exatamente dizer exatamente qual é a sua, o que ele está sentindo, né? Eles podem simplesmente ficarem confusos. Então, é muito importante para as pessoas mais velhas que a gente entenda que as consequências da dor crônica. Então, além dos quadros psiquiátricos, principalmente depressão e ansiedade, isolamento social, distúrbios do sono também é bastante comum, principalmente em idosos que, por exemplo, estão internados. Uma pessoa, eu tenho certeza que vocês já viram isso, quem vê paciente internado, a pessoa fala, olha, eu não consigo dormir, então vamos dar um benzodiazepínico, vamos dar um remédio para aumentar o sono. E, na verdade, o que o indivíduo precisa é um remédio para a dor. Quem tem dor não consegue dormir direito.
Então, a gente precisa tomar muito cuidado, e às vezes é muito difícil saber se o indivíduo está com dor. Nós, na geriatria, a gente tem contato com muitos indivíduos que realmente não conseguem não conseguem se expressar de uma forma clara. Eles se expressam, muitas vezes, com uma forma de agitação, é um tipo de expressão. E a gente precisa entender se esse indivíduo tem dor ou não. Quantas vezes aqueles indivíduos acamados, que têm um atrofiado, e toda vez que vai mexer naquele indivíduo, dói demais. Então a gente precisa tomar muito cuidado para se fazer um tratamento realmente, uma identificação melhor desses indivíduos e um tratamento melhor. Então, às vezes, daí tem aquele nosso problema que nós já comentamos, a automedicação errada e a perda funcional. O indivíduo, um exemplo simples da vida cotidiana, o indivíduo tem uma dor no joelho e ele para de andar. Por causa da dor no joelho, ele começa a andar cada vez menos, daí ele perde musculatura da perna, ele sente mais dor em outros lugares, daí ele para, daqui a pouco ele está de cadeira de roda e ele tem uma perda funcional horrorosa porque ele tem uma dor no joelho que poderia ser resolvida. Claro que para se identificar é importante, como nós falamos, né, os princípios do tratamento, nós precisamos identificar o tipo e a causa da dor, preferencialmente usar via oral, né, porque é mais fácil. Quando o indivíduo tem dor, principalmente dor crônica, usar medicação de horário não só de resgate, porque muitas vezes desses indivíduos mais velhos, eles não querem tomar remédio. O mais velho ou mais novo, mas os indivíduos mais velhos, em geral, eles tomam muito mais remédios, né? Então, por vezes, ele não quer tomar remédio. Então, ele começa a ter a dor e ele fala, não, eu não vou tomar, eu vou ver se passa, eu vou esperar, e essa dor só vai aumentando depois quando ele fizer uso da medicação, isso já não é o suficiente, uma medicação mais simples não é o suficiente para esse indivíduo. Então, prescrever doses de resgate, seguir uma escala de progressiva de potência analgésica, prevenir efeitos colaterais, isso é fundamental para o indivíduo mais velho. A gente tem que entender a farmacodinâmica, a farmacocinética das principais drogas que a gente usa para prevenir efeitos colaterais. Então, por exemplo, na hora que a gente vai dar um opioide, principalmente numa pessoa mais velha, a gente sabe que vai dar náusea, a gente sabe que vai dar obstipação, a gente sabe que ele pode ficar sonolento. Então, não adianta, depois de uma semana que a gente está dando opioide, o indivíduo fala, olha, faz 10 dias que eu não vou no banheiro, faz 10 dias que eu não consigo defecar, e a gente ficar desesperado fazendo lavagem. A gente sabe que isso ia acontecer. Isso causa um problema enorme. Daí vai ficar fazendo lavagem, tem translocação bacteriana. Quantas vezes a gente viu isso? E às vezes, se na hora de entrar com opioide a gente entrasse já com laxativo, se a gente explicasse que isso poderia acontecer, a gente conseguia prevenir o efeito colateral do remédio. Titular a dose de maneira individual, conhecer a farmacologia dos medicamentos também é muito importante. Não, quando a gente vai no algoritmo, o algoritmo é muito, muito claro para todo mundo, né? A gente vai do menor potência, do menor chance de efeitos colaterais para o maior chance de efeitos colaterais. Então, quando a gente vai usar o não opioide, a gente tenta um analgésico simples, ou um analgésico simples mais anti-inflamatório. Lembrar que anti-inflamatório para idoso tem que ser usado com muita parcimônia. Depois a gente vai para um opioide fraco, para um antidepressivo, ou para um anticonvulsivante, ou para um neuroléptico ou corticoide, e no fim de tudo, se nada der certo, o opioide forte. Mas o que realmente é importante, eu acho que é fundamental que a gente pense, é que as medidas não farmacológicas têm que ser usadas em qualquer fase. É muito mais fácil, por exemplo, de eu prescrever um analgésico, que seja um analgésico forte, até é muito mais fácil eu prescrever uma morfina, do que eu entender que aquele indivíduo precisa de uma fisioterapia, de eu fazer meios locais, por exemplo, que ele tem um ponto gatilho que precisa ser feito uma analgesia, ou talvez naquela dor no joelho daquele indivíduo que a gente falou, em vez de lotar ele de analgésico por via oral, que não vai dando certo, eu vou tendo que ir aumentando cada vez mais, se pensar numa infiltração, se pensar em alguma coisa local, se pensar em gelo, se pensar em medidas de locais como acupuntura, por exemplo, dá mais trabalho, mas principalmente para as pessoas mais velhas, onde a chance do efeito colateral do remédio é muito grande, é importante que a gente faça.
Claro, aquela questão dos tentar os analgésicos não opiáceos, pensar em sangramento digestivo, dispepsia, insuficiência renal, isso é conversado bastante. A única particularidade com relação a idoso aqui é, como eu falei para vocês, a possibilidade de dar errado é muito maior do que no jovem. Então, quando vocês pegarem um idoso com necessidade de analgesia, mesmo dos não opiáceos, a chance de dar errado é muito maior do que o do indivíduo jovem. Dos opiáceos, então, a gente não tem nem o que falar. Claro, né, existem várias possibilidades. Nós, na geriatria, gostamos muito de usar a dipirona. A gente acredita que a dipirona é um analgésico bastante seguro, é um analgésico com poucos efeitos colaterais, que a gente acaba usando muitas vezes de maneira errada. Quantas vezes a gente vê esses idosos que pegam, toma 500 miligramas de dipirona 2 vezes ao dia e fala, olha, não, mas então eu preciso tomar um anti-inflamatório. Muitas vezes a gente pega, olha, vamos otimizar essa prescrição de dipirona, e por muitas vezes isso funciona, e funciona muito bem. Antes de ir para anti-inflamatório, antes de ir para as outras coisas, o uso de dipirona na geriatria ele é bastante difundido, nós realmente gostamos desse tipo de analgésico. Claro que existem as drogas adjuvantes, serve tanto para o idoso como as pessoas mais jovens, né? Agora, um fator que é bastante importante, eu gostaria também de falar para vocês, é que realmente a questão da depressão e dor nos idosos. É muito comum que ou o idoso tenha a depressão com manifestação de dor, ou aquela dor crônica manifeste com um quadro depressivo, e não adianta, a dor não vai passar se a gente não usar, não tratar como um antidepressivo. Então é importante que a gente use o antidepressivo, que a gente saiba usar o antidepressivo. Com relação à dor, os antidepressivos mais usados na geriatria são aqueles duais, que é inibidor de noradrenalina e serotonina, como a venlafaxina e a duloxetina. Se a gente tiver que usar um tricíclico, a gente prefere nortriptilina, porque é um remédio que tem, dentro dos tricíclicos, um menor efeito colateral, mas por vezes a gente tem que usar, e quando a gente tem que usar, a gente prefere a nortriptilina quando for possível. Mas às vezes, mesmo sem esses remédios que têm ação clara na dor, a gente pode simplesmente, se não tiver possibilidade de usar um desses remédios por qualquer motivo, tratar o quadro depressivo. Tratando o quadro depressivo com qualquer outra medicação que o indivíduo consiga, a chance de você tratar melhor a dor é maior, porque a gente lembrar que a sensação de dor é algo subjetivo. E se você está deprimido, a tua dor, que talvez fosse uma dor 1, ela se transforma numa dor 8, porque é a percepção que você tem dessa dor. Existem outras possibilidades que a gente também usa, que são os anticonvulsivantes, né? Os mais usados, o que nós mais usamos são a gabapentina e a pregabalina, por vezes a carbamazepina ou oxcarbamazepina, mas a gente tenta evitar, principalmente evitar a carbamazepina por sonolência. Mas a gabapentina e a pregabalina a gente usa como se usa no jovem, sem nenhuma outra grande alteração, sempre lembrando que a chance de efeito colateral é maior nesses indivíduos mais velhos. Existem os corticoides, que são também aquela... Depende, né, de onde. Hoje a gente usa muito essa questão dos corticoides e dos visoprotetores, principalmente em articulação de joelho, articulação de quadril, por vezes até em articulação de mão. Então, são bons analgésicos que a gente usa não com efeito sistêmico, mas com efeito local. Existem os opioides também, sempre lembrando que o mais importante para a gente é que a gente use, quando usar os opiáceos, pensar nos efeitos colaterais mais comuns. Então, náusea, obstipação, sedação, depressão respiratória, prurido. Então, a gente tem muito essa relação com relação a evitar ou tratar os efeitos colaterais. Daí são os opiáceos, e daí a gente, é só por uma questão de o que a gente usa mais mesmo, como a codeína, como a buprenorfina, que a gente acaba usando também por ser transdérmica, o tramadol e a morfina, né? A gente gosta também de usar a morfina, porque ela tem um efeito
muito bom, ela tem um efeito que é de curta duração, então a gente pode tatear, a gente pode ajustar a morfina de uma forma bastante melhor. De novo, o nosso grande problema é sempre os efeitos colaterais, e é isso que a gente precisa realmente, nas pessoas mais velhas, é onde a gente precisa olhar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção. Existem outros, né, como a oxicodona. Isso é uma coisa que a gente já tem bastante claro, né? Mas com relação às particularidades do idoso, o que eu quero deixar mais claro aqui, perder só mais um minuto e a gente está terminando o nosso tempo, é lembrar que existe os meios físicos. Então, o uso do calor, do frio, da massagem, a fisioterapia é fundamental. O idoso acaba tendo muita dor porque ele tem muita contração muscular, ele tem muito pouco alongamento. Então, assim, fazer a fisioterapia, em vez de a gente entupir as pessoas de remédio, fazer o alongamento, fazer a fisioterapia, fazer meios físicos com a fisioterapia, ela é de fundamental. E algo que também ajuda bastante, né, principalmente naquelas dores mais localizadas, é a acupuntura. Para a gente concluir, é claro, a dor é um sintoma complexo, envolve diversos aspectos do sofrimento humano. A dor é um sintoma subjetivo, extremamente frequente na população idosa, então a gente tem que olhar todo um contexto. Muitas vezes a gente não consegue tratar a dor porque o indivíduo está com um sofrimento que é um sofrimento mais psíquico. Por exemplo, nessa época da pandemia, o indivíduo perdeu várias pessoas, ele está preso dentro de casa por mais de um ano, então ele tem uma dor mais psíquica do que uma dor física. A gente precisa prestar atenção nisso. Então é necessário conhecer as causas da dor, a farmacologia das drogas e o potencial de interação medicamentosa, e o uso do medicamento deve seguir um racional, baseado no tipo de dor e seguir uma escala de potência analgésica. Obrigado pela atenção de vocês, nós nos encontraremos em breve para discutir um pouquinho mais. Obrigado.